Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós estamos falando a respeito de consciência negra. E no bloco anterior eu deixei uma questão polêmica, mas necessária e precisamos falar sobre ela. É a respeito das cotas para a comunidade negra. E a pergunta que eu tinha deixado no ar, professora Vânia, é realmente sobre isso. Existe um argumento muito forte de que esta política reparadora das cotas, ela existe para institucionalizar, acho que seria essa a palavra, o preconceito. Ou seja, o sistema de cotas ele serve para inferiorizar o negro. É isso que nós estamos ouvindo por aí. O que a senhora pensa sobre isso e qual seria a solução? Cotas não é para inferiorizar. Cota é política afirmativa, instituída para reparar, né, esses 129 anos de escravidão. Não é motivo de inferiorização, mas ela foi instituída para possibilitar ao negro o acesso. Essa é a finalidade da cota. Adamo, qual que é a sua opinião? Estou vendo que você está fazendo caras aí. O que você tem pensado, o que você tem visto sobre essa questão? Eu acho que na área da educação isso tem que se reparar, teria que ter sido reparado mesmo, né? Mas eu acho que o problema, até na questão falando de cotas, eu acho que ele tinha que ser reparado na raiz. Até então, porque nós sabemos que as cotas ela não dá garantia de que você entre. Você tem que estudar, tem que ter a média estipulada pela universidade para poder ingressar na universidade. Mas eu vejo o problema na raiz. Eu acho que a educação pública ela tem que ser igual à privada, para que quando qualquer um, não só um negro, ele chegue a disputar as vagas na universidade, ele venha com a mesma capacidade. Que nós vemos hoje que a nossa educação pública ela não é igual à educação privada. Então, isso lá na frente, quando vá se disputar essa vaga, não há uma igualdade. Então, fica difícil, né? E isso acontece nas periferias, né? E nas periferias nós sabemos que está a maioria do nosso povo, que é o povo negro. Então, eu acho até bacana que há essas cotas. Acho bacana que há. Depois ainda de que, quando eu li sobre a lei do boi para os filhos dos agricultores, eu acho que tem a lei do boi, os filhos dos agricultores tiveram direito a fazer agronomia, né? Fazer universidade, com 50%, eles tiveram essa oportunidade e essa garantia de fazer essa universidade, até para aqueles que não tinham terra, né? Mas que eram filhos de agricultores. Então, eu acho que tem que ter as cotas, sim, para se reparar e trazer a igualdade, isso para os negros. Uma questão que fica sempre no ar, a senhora já aproveita e faz a sua colocação, mas é que aqueles cotistas que entraram numa universidade, se formaram através de uma bolsa, ele não é um profissional igual a um profissional que se formou estudando e adquiriu a sua própria condição de entrar na universidade. Professora Vânia. Na realidade, a questão de cotas, tanto no sistema educacional de ensino, quanto no serviço público, porque o federal já tem, né? Alguns municípios também, o cidadão, ele concorre na mesma condição, condição. A prova é a mesma. Em passando, ele é classificado naquela condição da cota, mas ele tem que estudar da mesma forma. Isso é Aliás, muito importante. nós temos dados, né, informações de que os estudantes que adentram ao sistema de ensino através de cota são os que melhor desempenho têm. São os que mais desempenho eles têm. A questão educacional seria um outro ponto. Educar pela base, né? O bom ensino pela base, pelas instituições públicas, é obrigação do Estado essa garantia de qualidade, de ensino, né? É uma outra questão que nós não misturamos a questão de cota.
porque o indivíduo que concorre no serviço público, a uma bolsa numa universidade pública, ele tem que estudar, como diz a molecada, tem que ralar, porque senão, então a cota, ela não é um favor para o negro, porque o negro também, para conseguir a pontuação, ele é obrigado a estudar. Olha, eu passei, eu estudei, negra, passei. Eu estou concorrendo com você branco. Mas eu passando, eu vou entrar na cota dos negros. É uma forma de oportunizar o meu acesso, enquanto cidadão negro. Entendeu? Então, essa questão é uma questão muito polêmica, né? O assunto cota é muito polêmico e que necessita esclarecimento. Não é simplesmente contemplar o negro com favor, porque ele é inferior, porque não. O negro é inteligente sim. E ele vai concorrer com você. Perfeito. Mas para ele conseguir aquela vaga, ele tem que estudar. Tem que ralar. Tem que ralar. Porque alguns até dizem, né? Poxa, mas essas cotas, elas deveriam ser para... Não precisava ter colocado para os negros. Teria que ser para os pobres. Poxa, mas se nós olharmos, a maioria do povo pobre são os negros. E a história? Então, né? Quer dizer, eu acho que tem que ter mesmo essa reparação. Até como a professora colocou, é a questão de o Estado precisa trazer essa educação para que lá na disputa tenha uma igualdade. Os negros, os pobres, em geral, precisam se chegar para disputar numa questão de igualdade. Que nós sabemos que quando você... Por isso que eu sempre coloco enfatizo bastante na questão da econômica. Porque é diferente você ter que trabalhar, um negro jovem, ter que trabalhar com 10 anos de idade, enquanto muitos dos brancos, com 10 anos de idade, eles estão apenas estudando, os filhos dos brancos. O negro tem que sair com 10, 12 anos de idade para ajudar na sua renda familiar. E hoje já nem pode, né? Porque como é que fica? Se você não tem o dinheiro, né? Como é que você vai estudar? Na maioria dos brancos, não. Você tem o dinheiro para segurar, os pais têm o dinheiro para poder levar sua família, né? E o filho, ele permanece apenas estudando, num ensino de qualidade e com tempo hábil para fazê-lo. O filho do negro não tem, né? E outra coisa, eu acho que até por essa questão, por essas dificuldades, nós vimos até muitas histórias de superações. O negro, acho que ele tem que se esforçar 2 vezes mais. Nós temos que ter mais luta, pelejar mais por isso. Ou seja, estudar muito mais, pelejar mais pelos nossos direitos, né? Pelejar mais para nossa inserção no mercado de trabalho, nas universidades. Eu acho que teria que ter o triplo. Se nós somos 53% da população, teria que ter pelo menos metade da população nas universidades também. E essa questão é super importante. Nós estamos falando das questões afirmativas, mas um conceito que corre solto, que a gente ouve muito, é que o próprio racismo vem da própria comunidade negra, que o negro ele é preconceituoso com ele mesmo, e esse preconceito vem do negro. Adamo. Aí apertou. Apertou. É para apertar, apertou, né, professora Vânia? É para apertar. Que história é essa? Quem vai falar? Já nos separaram, né? Quando viemos para cá, me permita. Isso. Não é? Já separaram o pai, separaram os filhos, separaram... Então, já começou aí. Então, essa questão, a meu ver, é uma questão histórica. Da África. É uma questão histórica. É. Né? Foi inserido na cultura. Foi inserido na nossa cultura. Nos separaram. E hoje, a junção de tudo isso, em alguns momentos, é meio complicado. Acontece também, Celso. Isso acontece também. Não vamos aqui dizer, como eu falo, é a questão do caráter. Eu acho que independente da pessoa ser negra, ser branca, o caráter da pessoa, o povo brasileiro vem demonstrando ser um povo preconceituoso. E isso, lógico que nós podemos colocar que às vezes até acontece do negro com o próprio negro. Acontece sim também. Não vamos dizer que não acontece, que também acontece. E essa questão acontece de que maneira?
através da disputa, através das palavras, dos conceitos? De que maneira acontece isso? Eu vou falar. Da sua experiência. Eu vou falar a experiência minha que aconteceu. Você está num carro um pouco melhor, você se depara com um policial que é negro e ele pergunta para você o que você está fazendo com esse carro. Esse carro é seu? Eu acho que na questão social e econômica, isso acontece também. Pelo patamar que você se encontra, né? E às vezes até o fato de... Eu lembro quando eu estava com o meu irmão que hoje mora fora do país, e nós estávamos numa moto no bairro, acabamos de vir do jogo do futebol, e 2 negros policiais nos pararam. Simplesmente, estávamos sem camiseta, mas jovem, 13, 14 anos, acabamos de jogar futebol. Pô, pra onde vocês estão indo? Mas o meu irmão, ele devia ter já uns 18 anos, tinha ingressado no Exército, né? E estava na Polícia Militar, na Polícia do Exército, no PE. E até falou para ele, poxa, eles têm costume de usar Mike, né? Steve, essa linguagem meio que na área militar e tudo. Pô, Mike, não precisa nos abordar dessa maneira. Nós só estamos vindo do jogo de futebol, né? E houve uma agressividade na abordagem e tudo, um ato de violência. E eu vejo que algumas vezes, dependendo do patamar, isso acontece também. Falo por experiência própria que já aconteceu comigo, né? Não generalizo, mas também acontece. Por isso que eu falo que isso às vezes é uma questão de caráter da pessoa. O Brasil tem se mostrado um país preconceituoso. A senhora acha assim também, professora? O racismo, aquilo é estrutural, né? E ele se manifesta das mais diversas formas. O racismo, o preconceito, a discriminação, ela é inerente à cor do cidadão, tá? E não vamos dizer que, assim sendo, não seja possível e que não exista o preconceito entre nós, né, negros também. O racismo, a discriminação, porque como diz o Adamo, né, o policial que para, o negro que está num carro melhor, numa condição melhor, numa veste melhor. O que é que precisa ainda ser vencido na sociedade? Visto que nós já temos início, ou já está até andado essas políticas reparatórias? Nós precisamos vencer o racismo, em especial o racismo institucional, vencer todas as formas de discriminação e intolerâncias existentes na sociedade. E por que, Celso? Racismo não é coisa de problema de preto. Racismo é problema da sociedade. Todos nós, né, toda a nossa sociedade deveria estar engajada e precisa estar nessa luta. Poxa, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Nosso tempo vai terminando. Então, professora Vânia, aproveita, olha para essa câmera aqui e faça as suas considerações finais nesse dia, que é um dia de celebrar a consciência negra. Qual o seu recado? Que esse dia seja um dia de muita reflexão, reflexão para negros e não negros, para que nós possamos não apenas celebrar Zumbi, mas celebrar buscando resgatar a nossa história, buscando resgatar a memória desse povo e lutar para que dias melhores, né, mais harmônicos, com menos racismo, possam acontecer em nossa sociedade. E viva Zumbi dos Palmares. Eu gostaria até de chamar de professor a Adamo. Hoje foi uma aula muito esclarecedora. Olha para aquela câmera também. Qual a mensagem, que recado você deixa para nós? Nós precisamos nos unirmos mais, que assim como o Zumbi dos Palmares, como líder, ele fez isso, fez com que o negro tivesse união. E até hoje nós temos essa dificuldade de nos unirmos. O negro tem que batalhar 2 vezes mais, o negro tem que ingressar nos estudos 2 vezes mais e com certeza nós teremos uma mudança. E eu vejo que agora
a mudança é neste momento, porque hoje nós vemos as mídias sociais enfatizando, focando esses tipos de assuntos que são também bastante polêmicos, mas acho que com a união nós vamos conseguir avançar muito. Eu quero agradecer aos meus convidados, sem palavras para agradecer a aula que foi esse programa de hoje. Um abraço fraternal a vocês dois, mas quero agradecer a você também que esteve conosco esse tempo e que pôde saborear um pouco deste tema de hoje, a consciência negra, e dizer que você pode continuar interagindo conosco através do Twitter. E o nosso Twitter é muito fácil, é @interaçãoptb. Deixe suas críticas, seus comentários. Gostou? Curte o nosso programa e não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e a semana que vem nós temos mais continuidade nesse nosso tema que é tão importante, sempre enfocando a cultura de paz para uma liberdade maior. Muito obrigado.